Pois bem, começaram. Faz mais ou menos 2, 3 semanas, o bolsonarismo ligou o gabinete do ódio a todo vapor. E eles ligam não com argumentos que você pode imaginar, ou você como uma pessoa normal pode imaginar que seriam de uma campanha, como eu fiz não sei o que pelo Brasil, eu fiz não sei o que pela economia, o meu adversário não foi tão bom quanto eu. Não. E sim explorando aquilo que o bolsonarismo sabe explorar de melhor, que é o medo nas pessoas. Então, são argumentos do tipo, olha, eles fazem uma tabela assim, imagens, vídeos com uma tabela assim, olha, a esquerda, o comunismo, eles são a favor do aborto, são a favor de pedofilia, são a favor de assassinatos, são a favor de ladrões de celular, não sei o quê. E o bolsonarismo, aí põe ali o Bolsonaro com imagem de santo, ele é contra o aborto, ele é pela família, ele quer prender os bandidos e tudo mais. E aí, eles começaram também, em paralelo, a utilizar em grupos evangélicos, vídeos de montagens. Quando eu digo montagem é o seguinte, imagina que você pega um vídeo meu aqui e você faz o corte de cada palavra que eu falo para parecer que eu falei uma frase no final. Então você pega um trecho falando eu, outro trecho falando, no meio da frase fala vou, outro trecho no meio da frase matar, outro trecho Bolsonaro, aí parece que tá falando eu vou matar Bolsonaro. Isso, aí eles fazem montagens muito bem feitas. Mas assim, é coisa profissional, não é qualquer editor de vídeo que faz não, tem que ser profissional, porque eles estão gastando dinheiro mesmo, e provavelmente dinheiro público que eles roubaram nesses anos, para fazer montagens do Lula, dizendo que Lula faz adoração ao diabo, que Lula representa o demônio, e mandar isso para grupos evangélicos. Isso já refletiu em pesquisas. A pesquisa Genial Quest, que é uma pesquisa que não tem a melhor das metodologias, mas você pode ver tendências por essa pesquisa, mostra o seguinte, eu vou te mostrar aqui o resultado da pesquisa em São Paulo e da pesquisa no Paraná, em Minas Gerais. Aqui em São Paulo, você vê, tá aqui o mês de março, abril, maio, junho, julho e agosto. Tá, você vê aqui o seguinte, o Lula tinha 39. Aí ele manteve 39, 37, 37. Então, tá na margem de erro ali pro Lula. 39 para 37, mas também não cresceu. O Bolsonaro tinha 25. Aí, claro, saiu o Sérgio Moro, o Bolsonaro subiu. Aí depois ele subiu de novo e ele subiu para 35, mas são 10 pontos. Pode falar, mas saiu o Sérgio Moro, o Bolsonaro subiu aqui talvez até os 33, graças ao Sérgio Moro. O Sérgio Moro tinha mais de 10 pontos em São Paulo, tinha 14 ou 15. Tá, mas o Bolsonaro subiu 10 pontos. E o Lula se manteve, você pode até falar que caiu 2 pontos. Você vê a diferença era de 14 pontos, caiu para 2. São 12 pontos de diferença em 5 meses. A maior ascensão do Bolsonaro, que você pode ver em pouco tempo, se deu exatamente na última pesquisa. Aqui tem por renda familiar em São Paulo também. Aí você vai ver que a situação não está tão fácil. Você vê aqui, ó, quem ganha até 2 salários mínimos. Eu vou deixar assim que vai ficar melhor para ampliar. O Lula tinha 48 lá em março, agora está com 45. Ou seja, 3 pontos é a margem de erro em 3 pesquisas, tá ok, mas você vê a tendência. O Bolsonaro, de 21 para 28. Então, entre os mais pobres, o Bolsonaro conseguiu isso. Por que ele conseguiu esse aumento tão grande? Porque está nessa faixa de renda as pessoas evangélicas que estão recebendo essas fake news. E aí o Bolsonaro ele não apenas dissemina fake news contra o Lula, ele se pinta como o cara que é o salvador. Aí aqui, ó, você vê 2 a 5 salários mínimos. Quem tem renda familiar até 5 salários mínimos não é uma pessoa rica. Aí você vê que o Bolsonaro chegou a empatar com o Lula, agora está empate técnico, mas você vê que a diferença também está grande. O Bolsonaro também aumentou a diferença entre quem ganha mais de 5 salários mínimos, ou seja, classe média alta, classes altas e tudo mais. A diferença aumentou de 36 para 41 e o Lula subiu 31 para 32. Então a diferença era de 5, foi para 9. Só que isso é em São Paulo. Aí eu vou te mostrar outros cortes. Entre quem recebe Auxílio Brasil, o Bolsonaro ganhou 9 pontos. Novamente, não é por conta do auxílio. Não é por conta do auxílio. É por conta do fato de que nessa área tem muitos evangélicos. Entre quem não recebe, também, o Bolsonaro virou. Passou do Lula. O Bolsonaro estava, em março, 11 pontos atrás do Lula. Hoje ele está 1 ponto na frente. Isso em São Paulo. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. Tá, agora Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Tá aqui, intenção de voto para presidente, Minas Gerais. Você vê que de março até julho, tudo estável. O Lula continuava com 46, o Bolsonaro ganhou os votos do Sérgio Moro e manteve aqueles votos que ele ganhou do Sérgio Moro. Aí ele ligou o gabinete do ódio, olha a diferença. A diferença do Bolsonaro para o Lula, que era 46 para 28 de 18 pontos, caiu para apenas 9, caiu pela metade a diferença em um mês, desde que eles ligaram o gabinete do ódio. Qual é a tática do bolsonarismo no gabinete do ódio? Eu expliquei aqui várias vezes, eles têm
dezenas de milhares de grupos de WhatsApp, dezenas de milhares. Então eles convocaram vários, desde deputados federais, estaduais, vereadores, para administrar trocentos grupos no WhatsApp. Então eles selecionam ali por cidade, por nicho, por estado. Então fica muito mais fácil deles distribuírem conteúdo para cada um dos grupos. Eles investiram maciçamente em gente para editar vídeo e em gente para fazer memes, que são aquelas imagens. Muitas parecem mal feitas, o que é de propósito. Eu venho falando isso para a esquerda desde 2013, tá? 9 anos que eu venho falando isso. Quando nem existia ainda, os brasileiros nem tinham WhatsApp direito, era tudo no Facebook. Eu já falava isso pro pessoal da esquerda, pro pessoal do PT. Eu venho falando mais. Boa parte foi feita, tem uma melhora muito grande nas redes sociais, mas nessa parte nunca chegaram nem a 1% do que faz o bolsonarismo. Eles investem muito em criação de conteúdo que não tem marca. Os conteúdos que eles distribuem não tá ali a marca do Bolsonaro, o logotipo. Quando você vê algum parlamentar de esquerda, alguém da esquerda distribuindo conteúdo, tem sempre o logo dele ali, o nome dele, é uma coisa bem feita. Quando você vê os bolsonaristas, aquilo que é distribuído nos grupos do WhatsApp, não tem logo. Eles não estão interessados em, eu vou distribuir aqui minha imagem. Não, eles são interessados em quem ganha a eleição. É isso, tem que ganhar a eleição. Não interessa se tem a imagem de fulano, de cicrano. O que importa é o seguinte, tem que parecer que é mal feito para parecer que foi algum apoiador que fez. Então, eles começam a distribuir esse tipo de coisa. Agora, eles focaram em intolerância religiosa. É o principal deles para ganhar entre os evangélicos. Você pega a pesquisa em Minas Gerais, você vê aqui e fala, caramba, Thiago, um desastre o que está acontecendo lá em Minas Gerais. Mas quando você pega o corte por religião, aí a coisa fica bem mais clara. Aqui, entre religião evangélica, de março até agora. O Lula ganhava do Bolsonaro em Minas Gerais em março. Aí ficava na margem de erro com o Bolsonaro à frente. Aí olha a diferença. O Bolsonaro subiu 9 pontos e o Lula caiu 6 pontos. A diferença era de 3, foi para 18 em um mês em Minas Gerais. Tá? Isso está acontecendo em vários estados do Brasil. Em alguns estados como o Nordeste, o Bolsonaro não consegue, mesmo com muitas fake news, ele não consegue convencer a pessoa de que o Lula é o demônio e tudo mais. As pessoas veem a mudança de vida que teve nos governos do PT e como mudou para pior no governo Bolsonaro. Mas ele coloca isso em paralelo a ele colocar notícias positivas do Bolsonaro para parecer que ele está tentando mudar o Brasil e que a culpa não é dele. A economia está mal, a culpa não é de ninguém. A culpa é da herança maldita do PT, a culpa é da Ucrânia, de qualquer pessoa, só não é do Bolsonaro. Então ele vai jogando em paralelo essas duas coisas. E primeiro, forçando ali um tipo de rejeição que vai além da consciência, vai além de você usar a sua razão e falar, não, o Lula governou 8 anos, o Lula não é um cara que foi a favor de tudo isso aí que o bolsonarismo está dizendo que ele é a favor. Mas quando você recebe de um, de outro, você recebe memes de diferentes tipos, diferentes cores, diferentes argumentações falando a mesma coisa. Quando alguém, a petista, chega no grupo e coloca um meme falando o contrário, fala, isso é mentira. Isso é mentira, porque a pessoa recebeu a informação, ela foi doutrinada por aquilo, e aí vai além da razão dela. Por quê? Porque ele está usando uma coisa que vem do medo. Olha, o Lula é o cara ali que representa o demônio. Aí, olha só, em paralelo a isso, a Michelle Bolsonaro publicou isso aqui nos últimos dias, que era o Lula. O Lula estava aqui num evento, e aí estavam fazendo um tipo de não uma cerimônia, mas isso é para purificar, para tirar as más energias dele, jogam pipoca nele. Isso aqui, aí os bolsonarismos falam que isso é macumba, o Lula é macumbeiro, ele invoca o demônio, tudo mais. Isso não, isso é Irmandade da Boa Morte. É um tipo de... eles são mais ou menos cristianismo misturado com religiões afro, e existe há mais de 300 anos. A Irmandade da Boa Morte foi fundada por escravos. E não tem nada a ver com o que o bolsonarismo diz que é. E vamos continuar indo pra cima deles. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!